Vivemos num tempo cheio de pregadores, várias pessoas anunciam o Evangelho, anunciam a Bíblia, muitas delas pela internet, muitos falam e falam coisas até às vezes bonitas, motivadoras e que nos inspiram. Mas será que essas pregações todas são de fato cumprimento da missão? Será que essas pregações são de fato aquilo que precisa, que deve ser falado? Será que essas pessoas estão falando com a autoridade bíblica, autoridade dada por Deus, autoridade do Espírito Santo? Ou será que essas pessoas apenas têm uma boa narrativa, uma boa oratória, têm uma voz bonita, impostada, falam de uma forma agradável, é tão gostoso de ouvir, mas a mensagem é vazia? Nós temos que ter muito cuidado no nosso dia a dia, na nossa vida cristã com isso. A mensagem que nós precisamos pregar, ela precisa ser uma mensagem bíblica, uma mensagem com a autoridade e o poder do Espírito Santo. Muitas pessoas às vezes chegam no sermão, leem um versículo e falam um montão de coisa que não tem nada a ver com aquele versículo, ou falam muito mais de outras coisas do que da Bíblia. A gente precisa falar da Bíblia. A mensagem é bíblica, a mensagem está na Bíblia e a gente precisa ter pregações centradas na Bíblia. Pregações que não são centradas na Bíblia não são pregações, são coaching, são mensagens de autoajuda, autoestima e várias outras que não produzem um espírito arrependido, não produzem o arrependimento do crente, não produzem a salvação. Nós temos uma missão e a gente precisa cumprir essa missão. No texto de Atos 2, que a gente leu na lição anterior, em que o Espírito Santo de Deus desceu e encheu aquele ambiente, as pessoas começaram a falar nas línguas das pessoas que existiam ali, né? E a gente vê na sequência, logo aqui do 14 ao 41, Pedro pregando. E a gente vê que ele está pregando motivado pelo Espírito Santo. Vamos ler esse texto? Atos 2, do 14 ao 41. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, e este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pela mão de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida.
com a tua face me encherás de júbilo. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada do inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testifica, e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Não estou falando de homens e mulheres, estou falando almas. Então veja aqui a pregação de Pedro logo após o Espírito Santo descer e causar aquele tumulto, aquele alvoroço de pessoas falando línguas diferentes e cada um ouvindo a mensagem na sua própria língua. Veja que Pedro, na inspiração do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, transmite a mensagem de salvação, mas de uma forma fidedigna. Ele não coloca coisas agradáveis para conquistar o coração dos outros, nem tira coisas desagradáveis para não amedrontar. Ele fala o que tem que falar, uma pregação bíblica, tá? E foi causado pela descida do Espírito Santo. Lucas 2, não botei aqui, Lucas 2, de 1 a 13, né, falou que segue a descida do Espírito Santo. Não é Lucas 2, de 1 a 13, é que a nossa revista colocou Lucas e Atos. Atos 2, de 1 a 13, que foi o texto anterior que fala da descida do Espírito Santo. Agora entenda duas coisas ligadas aí. A primeira, que a gente chama de pneumatologia, ou fato pneumatológico, que é o Espírito Santo atuando naquele lugar, né? E segundo, o fato missiológico, ou seja, a missão sendo cumprida. Veja que talvez Pedro não tenha pensado muito no que fazer. Talvez ele tenha só, num determinado momento, achar que estaria reagindo àquilo que as pessoas estavam falando. Ele reagiu, falou o que deu na telha. Ele com certeza não preparou um sermão com homilética. Não, ele falou o que havia de ser falado, o que precisava ser falado, porque as pessoas estavam vendo aquela confusão de línguas e estavam dizendo que as pessoas ali estavam bêbadas. Bem cedo, a terceira hora da manhã, deve ser umas 9 da manhã. Então, veja que não é isso não. Não é isso que está acontecendo. Isso aqui é a manifestação do Espírito Santo e o pregador, impactado pela ação do Espírito Santo na sua vida e a manifestação do Espírito Santo naquele lugar, sim, ele vai cumprir a missão de ir ensinar
a mensagem de boas obras do reino, de boas obras não, de boas novas do reino, né? E a transformação de vidas. Essa é a mensagem de salvação. Bom, essa é a lição número 6 da revista Palavra e Vida, edição número 81. Revista Palavra e Vida, editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível em PDF no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar o site da Convenção Batista Fluminense, procurar lá Palavra e Vida e você vai baixar essa revista em PDF e pode acompanhar o estudo conosco aqui. O título dessa lição, dessa revista, é Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva. Claro, o nome do livro é Atos dos Apóstolos, é assim que está registrado na Bíblia, é assim que os escritos nos trouxeram, mas fazendo um trocadilho, o professor, ou melhor, o pastor Eric Mendonça, que escreve essa revista, trouxe um trocadilho bem interessante, Atos da Igreja Primitiva, ok? A lição de número 6 tem por tema a importância da pregação da palavra em nosso texto básico, que já lemos, Atos 2, de 14 a 41. E aí, a gente precisa entender que a pregação da palavra é importante, mas a gente precisa reconhecer o que é pregação, o que não é pregação, o que é uma pregação, o que é uma oratória, um discurso bonito, um discurso cativante, um discurso cheio de vontade de ficar ouvindo, mas que não é a palavra de Deus, ok? E o primeiro ponto da nossa lição que fala, que vem nos dar uma referência disso, é a situação, é a presença do Espírito Santo na pregação. Na lição anterior, falamos então do Espírito Santo, né? E o Espírito Santo ali marcando um novo tempo na igreja. E lá em João 16, de 7 a 11, nós lemos na lição passada, diz lá que todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então veja que Jesus, prometendo ainda o Espírito Santo, o Consolador, disse que ele precisava estar conosco, porque ele é que convenceria ao homem, enquanto é o homem, a toda a humanidade, do pecado, da justiça e do juízo. Sem isso, eu posso pregar à vontade, mas sem a presença do Espírito Santo na pregação, não vou ter resultado nenhum. É bem verdade que quando a gente prega, a gente quer ver um resultado. A gente quer um feedback, de preferência positivo. Ninguém gosta de ouvir crítica. Não, você prega muito mal. Olha, não dá para entender a sua lição. Olha, o sermão que você fez, chato, enfadonho, né? Ninguém gosta de ouvir isso. Mas muitas vezes a gente espera um retorno e esse retorno não vem. Às vezes não vem da forma como a gente espera. Às vezes vem de outra forma. Às vezes realmente a gente pregou e a gente estava sem autoridade para fazer aquilo ali. Que coisa triste quando isso acontece, tá certo? Mas a gente precisa examinar a nossa vida sempre, para que a gente tenha um bom testemunho, para que a gente tenha o Espírito Santo habitando, e vivendo em nossos corações. Ele, o Espírito Santo, é que vai transformar os discípulos em servidores, em servos de Jesus. Ele que vai impulsionar as pessoas a servir. Então, veja que em Atos 2 ali, a capacidade crucial que o Espírito Santo deu ali, a capacidade extraordinária, o milagre, o dom que apareceu ali foi o dom de línguas estrangeiras, né? Cada um entendia a mensagem na sua própria língua. Lembrando, era a festa dos Pentecostes, era a festa de Pentecostes. Os judeus mais tradicionais, que sono, né? Os judeus mais tradicionais
vinham de todas as partes ali do mundo conhecido para, como se diz, celebrar o Pentecostes. Então tinha judeus que falavam todos os tipos de línguas, muitos espectadores. Tenho certeza que muitos não conseguiam se comunicar, não conseguiam, porque num contexto como esse, a língua-mãe nem sempre é tão bem falada, né? Você está em outro, eu sou brasileiro, vou morar, sei lá, nos Estados Unidos. Meu filho vai crescer falando inglês. Eu posso até falar português com ele, mas ele vai achar uma coisa chata e enfadonha e vai não querer falar. Então, é natural que, apesar de ser filho de brasileiro, ele fale inglês, a língua da terra. E assim estava acontecendo. Várias pessoas de várias partes do mundo, ali do mundo conhecido, cada um com uma língua diferente. E aí, cada um começou a ver as pessoas falando e achou que estavam bêbados, né? E não era o que estava acontecendo. Foi a manifestação do Espírito Santo ali naquele momento que ele desceu, concedendo um dom que foi essencial naquele momento. Era o dom de língua, porque as pessoas precisavam entender a mensagem do Evangelho na sua própria língua, sem esforço, sem necessidade de você ficar tentando traduzir ou tentando entender uma outra língua, tá certo? Então, veja que apesar de estarem zombando, né, e pensando que eles estavam bêbados, a pregação de Pedro, o sermão de Pedro, que Lucas fez questão de registrar aqui no livro de Atos, convenceu aquelas pessoas, converteu aquelas pessoas. Não foi o sermão que converteu, né? Vamos lá. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas Pedro, com a sua palavra, conseguiu colocar ali argumentos e uma forma de falar que fez com que as pessoas entendessem o plano de salvação, se convertessem e pedissem para serem batizados. Foram 3.000 batizados naquele dia. E o Espírito Santo de Deus é Deus, né? E só Deus tem o poder de sondar os corações, o atributo que a gente chama de onisciência. Deus sabe todas as coisas. Então, muitas vezes, você vai pregar e você acha um texto tão bonito, vou pregar em cima desse texto. Mas não faça isso não. Peça que Deus lhe diga o que Ele quer que você diga, o que Ele quer que você fale. Porque Deus sabe o que aquelas pessoas precisam. Deus sabe o que está no coração daquelas pessoas. E Ele sabe todas as coisas, e a melhor forma de você ter uma mensagem eficiente, né, é você pedir a Deus que lhe diga o que falar e como falar. Ok? Pedro não tinha esse poder. Pedro, e como eu e você, podemos olhar uma determinada situação na igreja e dizer assim, a igreja está precisando ouvir sobre esse assunto, está precisando ouvir sobre aquele, está precisando ouvir sobre aquele outro. Tá, eu vejo reações, mas eu vejo ações e reações, eu vejo comportamentos e acabo conduzindo algumas coisas para alguns lugares. Mas a gente não sabe o que está no coração, né? E de repente eu estou vendo um comportamento, mas ele é reflexo de uma outra coisa. E quem sabe o que está no coração é Deus, e quem pode me dizer, quem pode colocar na minha boca as palavras corretas para serem ditas é o Espírito Santo de Deus. Só Ele pode fazer a minha pregação eloquente, vamos dizer assim, e entendível, uma pregação que vá atingir em cheio o coração dos ouvintes. O Espírito Santo de Deus pode tocar, mover e transformar o ouvinte da palavra. Então, eu preciso muito que Deus me diga o que fazer, e que se na hora tudo mudar, mudou e vai. Pedro não escreveu um sermão para fazer isso aqui. Pedro não colocou no papel todos os pontos que ele iria falar quando chegasse lá na festa de Pentecostes. Ele não foi
convidado com antecedência para pregar na festa de Pentecostes. Você já parou para pensar isso? Ele foi ali, viu a situação e respondeu a situação pelo poder do Espírito Santo que havia ali naquele momento. Ele nem sabia muito como isso funcionava, ele simplesmente, papum, viu e respondeu e pronto, acabou. E a resposta foi uma resposta que converteu, que levou 3.000 pessoas à conversão, ok? Então em Atos 2, do 14 ao 41, é uma primeira atuação do Espírito Santo. Ele está, por meio de Pedro, convertendo as pessoas, convertendo vidas e movendo corações em grande número, né? Foi, digamos assim, a primeira conferência evangelística com 3.000 conversões. E veja que Lucas faz questão de colocar essas 3.000 almas convertidas a Cristo. Se você ler um pouco antes o livro de Atos, quando Jesus subiu, eram em torno de 120 pessoas. E agora, essas 120 pessoas na festa de Pentecostes, no meio do povo, tá? Tinha um povão ali, 120 pessoas, mais gente vindo de outros pontos. O Espírito Santo desce e aí atua naquele momento, e a partir daí eles começam a pregar e mais 3.000 se convertem a Cristo. Que número expressivo! Como possivelmente Pedro e os outros apóstolos ficaram felizes naquilo ali. Atos 4, de 1 a 22, está falando de Pedro e João pregado, né? E fala lá Pedro cheio do Espírito Santo. Atos 4, do 1 ao 22. Um pouquinho longo, mas eu vou ler rapidamente. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Olha aí de novo Pedro pregando, né? E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, e Ananás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letra e indoutos, olha que coisa maravilhosa. Pedro e João eram homens sem letras e indoutos, eles não tinham estudo, eram pescadores. Maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer com esses homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem e nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, pois, Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo, diante de Deus,
ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Então veja, Pedro e João, indoutos, pregando como? Na autoridade do Espírito Santo. Pedro cheio do Espírito Santo. E a gente precisa entender isso, que o fato principal, mais importante para pregar, é estar cheio do Espírito Santo. Não é que não deva estudar, não é que eu não deva preparar o sermão, não é nada disso. Essas coisas todas são muito importantes para que você fale corretamente, fale conscientemente, até você entenda bem o texto, para que você possa transmitir aquilo que Deus quer que você transmita. Mas veja que pregar o Evangelho sem a orientação do Espírito Santo é temerário, né? Temerário. O pregador, aquele que abre a boca para falar de Deus, precisa estar sendo guiado pelo Espírito Santo, né? E ele pode ser eloquente, pode falar palavras bonitas, ter uma voz impostada, saber tudo de comunicação, atrair a atenção de todos, ok? Pode até fazer um apelo e levar pessoas à frente chorando, mas isso não quer dizer necessariamente que pessoas se converteram, nem quer dizer que o Espírito Santo tocou a vida daquelas pessoas. As pessoas, o pregador precisa ter a atuação do Espírito Santo em sua vida, tá? Porque aí sim, assim os ouvintes terão uma verdadeira mudança. Aqueles que choram vão à frente por uma pregação bonita, uma oratória bacana, eles raramente criam raízes na igreja, ok? Então, primeira coisa, a presença do Espírito Santo. A segunda, a centralidade da pregação em Jesus, é o nosso segundo tópico. Pregação é dependência da atuação do Espírito Santo, sim, mas quem prega precisa ter a pregação centrada na vida e na obra de Jesus. É para pregar o quê? É para pregar vitória, é para pregar cura, é para pregar libertação, é para pregar dinheiro, emprego, um Deus bom que atende todas essas coisas. Tudo bem, essas coisas até, né, a gente pode até falar dessas coisas, mas isso não é pregação, sabe? E nem todos os momentos eu pregar dinheiro, de fato vai acontecer. Eu estou buscando dessa forma um discurso que agrade as pessoas, não a mensagem bíblica. E a mensagem bíblica está lá, o que a gente deve fazer está lá em Mateus 28, versículos 19 e 20, ide por todo mundo, né? Pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado até a consumação dos séculos. Então a primeira coisa ali, algumas coisas desse texto que a gente precisa lembrar, é que a primeira delas é fazer discípulos de Jesus. Essa é a nossa missão. Pessoas que queiram aprender de Cristo. Essa é a missão. Discipular, mas não que seja meu discípulo, seja discípulo de Cristo. Segundo, batismo. Batismo é simbólico, o batismo não confere poder, nós batistas acreditamos assim, mas é um ato de pública profissão de fé, é um ato de obediência a Jesus, né? Jesus deixou duas ordenanças, duas ordens, duas coisas que temos que fazer: o batismo e a ceia. Quem crer e for batizado será salvo, né? E a ceia, fazer isso em memória de mim. Então veja que essas duas ordens precisam ser cumpridas. E o batismo, é que a gente tira muito do simbolismo das nossas coisas, né? O batismo para o judeu tinha um simbolismo muito maior. A água, no entender dele, leva os mortos, né? E é um instrumento de purificação. Então você deitar alguém ou imergir alguém na água e trazer para fora tem esse simbolismo de morrer
para o mundo, ser sepultado para o mundo e renascer, ressurgir para uma vida nova, ainda não vida eterna, mas uma vida nova. Então, o batismo tem essa simbologia extremamente, não é pesada, é importante para os judeus. E a gente precisa entender isso, é uma ordem de Cristo, a gente precisa atender, ok? Ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí a gente precisa ensinar as ordenanças, as ordens, a doutrina e tudo que Jesus nos ensinou. Né? Precisamos ensinar sobre as ordenanças que Jesus passou para os seus discípulos. Fala ordenança, a gente geralmente vai no batismo e ceia. Tá, tem essas duas, mas amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, agir com amor, né? E todas as outras conclusões ou todas as outras ideias que a gente tira a partir dessa do amor, ok? E aí a grande comissão tem uma promessa. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Para quê? Para o meu conforto? Não. Para eu discipular, para eu ensinar, para eu batizar, para eu ensinar as ordens de Cristo, ok? E essa presença de Deus conosco é justamente o Espírito Santo. Então, veja que a missão é bem clara. O que a gente tem que fazer é muito bem determinado. Jesus deixou isso bem determinado, né? E os evangelistas escreveram. Lucas também escreveu lá em Atos, né? Repetiu em Atos, ok? E aí a nossa missão é levar Jesus a todos. Assim como os apóstolos, nossa pregação deve enfatizar a vida e obra de Jesus. A pregação tem por finalidade, tem por objetivo, onde eu quero chegar, falar sobre a vida e obra de Jesus. Atos 1:8, né? Lucas registra ali a missão de um outro texto semelhante, mas ele frisa a área geográfica em que a missão deveria ser cumprida, tanto em Jerusalém, e Judeia, e Samaria, e até os confins da terra. Veja que é tudo. E nós temos que trabalhar desde a nossa Jerusalém até os confins da terra. Em Atos 2, Pedro está cumprindo a missão diante de uma multidão de diversas nações. E nós temos também que cumprir a missão, temos que pregar o Evangelho. E aí a gente vê, naquele momento ali, o Evangelho sendo alcançado por vários povos, judeus de várias partes, né? E a circunstância específica, né? Graças à circunstância específica da festa do Pentecostes, o Evangelho ali se espalhou, ok? É bem verdade que na hora de cumprir a missão e pregar o Evangelho, muitas vezes a gente precisa, eu não gosto, ele falou aqui adaptar a mensagem, eu não gosto muito, parece que eu vou mudar a mensagem. Mas não é mudar a mensagem é cristocêntrica, a mensagem é bíblica e eu tenho que estar no meio daquilo ali. Mas eu preciso usar uma linguagem, eu preciso usar figuras de linguagem, eu preciso usar exemplos que o meu ouvinte vá entender. Lá em Atos 17, Paulo está em Atenas, né? Atos 17, 16 a 34. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, debatiam com ele, né? E uns dizia: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é um pregador de deuses estranhos, porque eles anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, ali no centro das discussões, um anfiteatro, dizendo: poderemos nós saber
que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Eles queriam fofoca, né? Bom, 22. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício de imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que o destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, os outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, e uma mulher por nome de Dâmaris. E com eles, anunciaram, e com eles outros. Ou seja, mesmo que os filósofos tenham ali debatido e tenham ficado totalmente desinteressados quando ele falou de ressurreição, porque para eles, na filosofia deles, era uma coisa estranha, Jesus, o Senhor, o Espírito Santo, moveu o coração de Paulo. Ele conseguiu falar de uma forma que todos ouviram até um determinado ponto e que alguns se converteram. A conversão não é minha. Eu não posso ter preocupação de converter ou não pessoas. Eu tenho que pregar a palavra e eu tenho que estar para pregar a palavra munido do Espírito Santo. E eu tenho que fazer isso dentro da palavra. Precisamos ser servos obedientes, íntegros e fiéis para semear a salvação nos corações. A gente fala, mas quem opera a transformação, o arrependimento, a confissão no coração das pessoas não somos nós, é o Espírito Santo. A nossa boca e a nossa vida que ele usa. Então veja, é o Espírito Santo que convence, mas eu tenho que pregar. Eu tenho que pregar a mensagem bíblica e eu tenho que ser usado por ele. Se eu não fizer isso, não se converterão. Imagina a alegria de Filipe, sendo usado pelo Senhor em Samaria e ver conversões e batismos. Atos 8, de 4 a 8. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Irmãos, quando a gente vê conversões,
Quando a gente vê coisas acontecendo no meio do povo, a gente fica feliz. É verdade. Mas às vezes não vem do jeito que a gente quer. Ok? Tópico 3. A importância do testemunho. Que um planta, Paulo planta, né? O outro colhe, mas é Jesus, é Deus que dá o crescimento. A importância do testemunho. Então, em Atos, Lucas registra a vida ministerial, tanto a ministerial quanto pessoal dos apóstolos. Essas vidas, esses comportamentos, essas coisas se entrelaçavam. Não tem vida espiritual e vida secular. Não há distinção entre essas coisas. Deus morreu e ressuscitou por nós e temos uma vida só. E a gente precisa entender isso, sabe? Não é o que eu faço na igreja e o que eu faço no trabalho na escola da vizinhança. É o que eu sou, é o todo. O que eu aprendo na igreja, o que eu devo fazer, eu devo botar em prática e fazer na minha vida toda. Eu não posso ter uma dualidade entre falar e agir. O que eu aprendi, isso eu coloco em prática, né? É o viver o que prega e pregar o que vive. Eu não posso fazer coisas diferentes. Eu preciso ter testemunho daquilo que eu falo, ok? Um pregador sem testemunho não vai refletir a grandeza, a fé, e os outros podem esfriar. Além do mais, um pregador sem testemunho perde a credibilidade. Quantas vezes você já viu um pregador falar: mas esse camarada fez isso, fez aquilo, falou aquilo outro, fez desse jeito errado. Então você olha para a pessoa e nem consegue ouvir a mensagem. Sabe, tem um ditado que fala que as coisas que a gente faz falam tão alto que as pessoas não conseguem ouvir aquilo que a gente fala. Vou repetir: o que eu faço fala tão alto que as pessoas não conseguem ouvir o que eu falo. O exemplo é muito mais importante. O exemplo arrasta as pessoas. E o exemplo aqui é o testemunho. Tanto o testemunho daquilo que eu acredito, como o testemunho do meu comportamento. A gente vê muitos pregadores midiáticos, sabe? A gente vê na mídia muita gente pregando. Eu não sei qual é o comportamento dessas pessoas. E muitas vezes a mídia também, quando vai colocar alguma coisa sobre o comportamento deles, vai no pior que tiver, né? Também faz toda a questão para ser a pior notícia, até mesmo porque essas coisas é que vendem, digamos assim. Essas coisas é que dão audiência, essas coisas que fazem com que as pessoas se prendam às notícias, ou às informações, aos conteúdos. Mas a gente precisa acertar. Nós, como crentes, precisamos pregar o Evangelho. A mensagem tem que ser cristocêntrica, tem que ser motivada pelo Espírito Santo. E eu preciso dar testemunho, né? E é uma coisa frágil. Nosso autor cita aqui o exemplo da torre de cartas. Eu consigo montar uma torre de cartas até bem alta, com bastante tempo, bastante paciência. Mas um sopro de mau jeito, um ventinho de mau jeito, derruba tudo de uma vez. E é assim que é a nossa natureza. Nosso testemunho tem que ser forte, claro, mas as pessoas ouvem mais aquilo que não presta do que as coisas boas. Então a gente tem que ter muito cuidado em deixar acontecer erros no nosso testemunho. Lucas 12, 48b, Jesus dizendo lá: quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido, né? E Paulo também faz uma orientação aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 12, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Nós precisamos ter cuidado com isso. Ah, não, mas eu conheço a tua palavra, eu conheço os teus mandamentos, eu tenho um testemunho bom. Calma, cuidado para que você não caia, cuidado para que você não tropece em alguma coisa, porque muitas vezes é até
não vou falar imperceptível, mas quando a gente vê, já foi. A gente já caiu, a gente já tropeçou. E a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, tá? Testemunho pessoal é essencial para o servo de Jesus. Para quem dedica, para quem prega a palavra, precisa dedicar-se a meditar nela e corrigir as suas ações, ok? Testemunho de Cristo como pessoal. Os dois testemunhos são de grande importância para a missão, porque eu posso ter um testemunho pessoal e não acreditar naquilo que eu estou pregando, né? Ou seja, eu tenho que ser testemunha de Cristo. Se eu não acredito em Jesus e estou pregando Jesus, eu posso até ter um comportamento bonito, lindo, maravilhoso, mas isso não é o caso, ok? A igreja primitiva atraiu a graça do povo. Viu lá o final do texto que nós lemos, o texto áureo que nós lemos? Atos 2, versículo 40, saudável na... Olha, 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra, e naquele dia alegraram-se quase 3.000 almas. Veja, a igreja ia crescendo e caindo na graça do povo. O povo ia reconhecendo a igreja como sendo uma coisa boa, como sendo a palavra de Deus, como Cristo sendo o Messias. Ok? Conclusão. Bom, olhando Atos, a gente vê pregações de Pedro, João, Paulo e vários outros, e eles fizeram a diferença e conseguiram motivar uma transformação genuína em muitos servos. Porém, eu não gosto dessa frase desse jeito. Não foram eles que fizeram a diferença e geraram a transformação genuína. Eles conseguiram se colocar como meio para que o Espírito Santo de Deus os usasse para pregar a palavra, e aí o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, conseguiu produzir no coração dos ouvintes uma transformação genuína, ok? Mas isso só vai acontecer, primeiro, se eu estiver movido pelo Espírito Santo, se eu estiver movido pelo poder do Espírito Santo, e se a minha pregação for bíblica, for cristocêntrica. Também eu posso pregar bons modos na Bíblia, eu posso pregar virtudes, eu posso pregar um montão de coisas, mas eu preciso pregar Cristo, o que Cristo nos ensinou, ok? Caminho, ele coloca aqui, é o caminho mais natural e saudável para os nossos púlpitos, né? A mensagem do púlpito, ela precisa ser cristocêntrica e movida pelo Espírito Santo, vinda de uma pessoa que tenha bom testemunho. Se não for assim, fica muito difícil alcançar vidas, ok? O reino de Deus prega a salvação por meio do Filho de Deus, né? Onde o Espírito Santo ilumina por meio da palavra do Senhor aquilo que precisa ser ensinado para fazer discípulos de todas as ações. O que ensinar? A Bíblia diz o que ensinar. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, vamos seguir assim, vamos pregar o Evangelho, cristocêntrica a mensagem, pedindo a Deus que nos use, que o Espírito Santo de Deus nos use. Primeiro, nos modificando os nossos comportamentos, os nossos maus testemunhos, para que a gente possa pregar e essa mensagem tenha uma validade, não, tenha uma aceitação, tenha uma credibilidade por parte dos nossos ouvintes. Amém? Para pensar e agir. Você ora pedindo a direção do Senhor antes de pegar para estudar, ou preparar um sermão, ou preparar o seu canal de EBD, ou preparar a sua aula de EBD. Ore, peça a Deus, primeiro, que te dê entendimento, força, sabedoria, para entender aquilo que precisa ser falado e como precisa ser falado. E na hora da aula, ore de novo. Ore pedindo a Deus para lhe usar. Apesar de você preparar um montão de coisas, se Deus quiser mudar tudo de lugar, ele muda. Quiser falar outra coisa, ele fala. Mas você precisa se colocar como instrumento na mão deles, né?
Você acha que a exposição nas mídias tem colaborado para uma descentralização da verdadeira mensagem do Evangelho? Claro, as mídias têm propagado coisas consumíveis, coisas que as pessoas consomem e dão lucro em cima disso. E a verdadeira mensagem do Evangelho não é tão populista, ela não é tão agradável, porque a mensagem do Evangelho, a mensagem bíblica, ela confronta o homem. Se ela não confronta o homem, então não está surtindo o efeito. Aí ele pergunta na terceira pergunta aqui, ó, qual a importância você dá ao testemunho cristão em comparação com a pregação? O testemunho pessoal realmente pesa na hora de ouvir o pregador? Você tem realmente vontade, credibilidade de ouvir alguém que está longe dos caminhos do Senhor, que está falando besteira, fazendo besteira e praticando coisas que Deus não se agrada? Com certeza não. Por isso nós precisamos ter um bom testemunho. Precisamos ter nossa vida cheia do Espírito Santo. E as oportunidades que virem, peça a Deus que Deus o use para pregar. Como? Como o Espírito Santo quiser. Ok? Antes de estudar, antes de preparar a sua aula, seu estudo, seu sermão, ore. Peça a Deus na hora da aula para que Ele te use. E a mensagem seja cristocêntrica. Não é uma mensagem de autoajuda. Tá bom? Que Deus nos abençoe e nos ajude a cumprir a sua vontade.